Uma parte breve, se possível. Pretendo, vereador. Quem é que me pediu uma parte de imediato? O vereador Caleb. Vereador Bortola, obrigado. Eu só quero voltar um minuto rapidamente. O vereador ainda estava fazendo a fala sobre as questões da saúde e complementar. Na reunião que nós tivemos, o vereador Rafael, presidente da Comissão de Saúde, nós comentamos e eu fiz, inclusive, apontamento sobre a necessidade de comunicar com a população os serviços que são oferecidos na UBS, na UPA, diferenciar, dizer quando tem medicamento, quando não tem, quando tem vacina, quando não tem. Não é o tipo de comunicação que se apresenta, infelizmente. Eu tenho um relato aqui, por exemplo, o Almiro Lian de Campos. Lá em janeiro, o Iago me pediu ajuda com relação a uma cirurgia, que era um procedimento de retirada de vesícula. Ele disse que não ia suportar as dores. Aí, em maio, ele mandou mensagem dizendo para mim que tinha dado certo. Essa aqui foi a última mensagem dele, que depois ele faleceu. Com 50 e tantos anos de idade, ele faleceu porque ele estava aguardando uma outra cirurgia e não deu tempo de ele fazer a cirurgia. Primo da nossa amiga Tia Ju, que tu conhece, inclusive. Então, aqui é um exemplo. Quando a gente fala em comunicação assertiva, é isso. Nós estamos numa guerra aqui, discutindo, às vezes, o sexo dos anjos, mas quem está na ponta da linha lá, que é o usuário do serviço, precisa. Dentro do governo eu questionei e fui contra esse vídeo. Ontem eu falei isso ao prefeito, falei isso aos demais vereadores que estavam na reunião, então a gente, não é porque nós somos da base do governo que a gente vai dizer amém para tudo e concordar com tudo. Isso é importante. Chegamos num ponto que a gente precisa ter mudança, senão daqui para frente nós vamos ladeira abaixo, infelizmente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Caleb. Eu subo essa tribuna hoje para ressaltar a seguinte frase: o óbvio tem que ser dito. Diversas vezes as pessoas não têm noção e saem falando as coisas assim sem pensar, né? Mas o nosso sistema de saúde, vereador Rafael, ele é tripartite: município, estado e União. Segurança pública também. A Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiro, GP, trabalham em Caxias do Sul. As escolas estaduais estão em nossa cidade. E cabe a nós, sim, também fiscalizar tudo isso. Porque é o povo caxiense que está sendo atendido. Não interessa se é estrutura estadual, se é municipal, não interessa. Cabe a nós, porque nós zelamos pelo bem da população caxiense. Agora, ontem, o governador Eduardo Leite entregou para a Assembleia Legislativa um orçamento de 2026 com um déficit de 5,5 bilhões. Esse governador que vive arrotando as virtudes de responsabilidade fiscal e liberdade econômica, entrega um orçamento furado. E pasmem, senhores, aumentou, adivinha o quê? As emendas parlamentares para os deputados. Aumentou. O Eduardo Leite, às vésperas do período eleitoral, quer comprar os deputados com a farra das emendas. Todos. Isso tem nome: desespero. E vejam bem, quando eu digo todos os deputados, não estou excluindo nenhum partido, para não dizerem depois que eu excluí algum partido. 2026 está aí, né? Óbvio, o vice dele, para variar, não está engrenando, está lá nos pés da égua nas pesquisas, né? A ex-prefeita de Pelotas, pior ainda, e vão perder o governo. Mas, claro, né? Ele tem que tentar, de uma maneira legalista, comprar apoio. Até porque para os deputados dele ajudar a campanha a Senado, porque presidente da República não vai. Não tem choro nem vela. Eu só espero que o atual governador saiba receber as críticas pelas atitudes e não faça que nem na Expo Inter, que foi vaiado e deu um piti histórico, né? Que viralizou os vídeos, né? E aqui a gente reforça, é Rota do Sol abandonada. Para ficar claro, a Rota do Sol passa em Caxias do Sul, tá, gente? A população caxiense usa. É a comunidade de São Pedro, que são moradores de Caxias do Sul, ali em Vila Cristina, sem solução. Gente sem casa até hoje pelas enchentes, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Jatinho, aposentadoria, carnaval no Rio de Janeiro, quadra de beach tênis, coquetel milionário no Palácio Piratini, pedágios. Enfim, tem uma série de questões, né, que a gente pode trazer aqui, que é uma lista enorme, para escancarar a vergonha, ou melhor, a falta de vergonha desse governador, né? E agora, né, para coroar, às vésperas da eleição, vereador Fontinel, a farra das emendas para os deputados em 2026. O Eduardo Leite é enganador. Vereador Alexandre. Mas já lhe concedo, vereador, mas os gaúchos estão vendo, estaremos bem atentos aos deputados que se venderem por emendas e apoiarem ele o ano que vem.
né? Tenham dignidade, o mínimo de dignidade. Priorizem os problemas do Estado. O Rio Grande do Sul está falido. Está falido. As empresas, vereador Iago, migrando para Santa Catarina. Santa Catarina. Os rios precisam de dragagem, vereador Fantinel. Projeto do deputado estadual Guilherme Pazin. Parem de pare de politicagem. Para de pensar em eleição e foca no que importa. A questão da saúde em nosso município, que foram trazidos pelos vereadores que me antecederam. Leitos, Caxias do Sul precisa de leitos. Os hospitais estão saturados. Nos últimos meses, atendem 48 municípios, 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão. A segurança pública, o Corpo de Bombeiro Militar precisa de efetivo para atender bem a comunidade. A Polícia Civil precisa de efetivo. O IGP precisa de efetivo. E eu estou falando em Caxias do Sul para atender a comunidade caxiense. A educação, as escolas estão despedaçadas. Chove dentro. Não tem equipamento com condições para os professores da aula. Chega dessa sem-vergonhice. Chega de rasgar o dinheiro público. Volto a dizer o que eu disse a última vez que eu estive nessa tribuna falando das vergonhas desse governador. Vou usar essa tribuna quantas vezes for necessário para escancarar essa picaretagem, esse estelionato eleitoral que ele está fazendo às vésperas de uma eleição. Sua parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereador Alexandre. Eu acho que, dentre todas as situações que o senhor tratou, tem alguma que é mais perene a todos os moradores da Serra Gaúcha, que é a questão da Rota do Sol. Eu entendo, tenho uma posição firme contra emendas parlamentares, o senhor já sabe, já externalizei nessa casa, mas mais do que isso, quando elas não têm função estruturante para a nossa concepção de Estado, elas representam uma tragédia maior porque elas têm fim exclusivo eleitoral. Uma coisa é eu pegar e destinar 10 milhões de reais para construir um viaduto na saída da Marco Polo. Beleza, ela soluciona o problema de quem mora em Ana Rec. Agora, vamos combinar, 2 milhões de reais no modelo de Estado que nós temos vai resolver o problema de alguém só se for para comprar paracetamol. Só se o objetivo for esse. Então não tem fim estruturante, tem exclusivo fim eleitoral e nós precisamos clamar, vereador Bortola, por uma alteração no modelo de cuidado da Rota do Sol. O vereador Pedro tratou aqui, nós não estamos... Enquanto o senhor estivesse falando de pneu furado, beleza. Agora está morrendo gente. Essa é a situação que nós, infelizmente, precisamos vivenciar. O vereador Santo Fantinel, que todos os dias precisa ir para casa, sabe disso. Essa é a situação. A gente vai para a praia, tem que botar no GPS para verificar se não tem acidente, porque toda vez tem alguém que, infelizmente, se acidenta em razão das péssimas condições da via. Obrigado, Alexandre. Perfeito, vereador. No primeiro ou segundo ano da última legislatura, eu acho que estava o vereador Fantinel junto, nós fomos à Rota do Sol. E com as poucas condições que tínhamos e doação da comunidade, fomos lá tapar buraco. Muitos acham, mas até quer fazer vídeo proselitismo, não sei o quê. Mas o governador não fazia nada. E nós pedimos, ficamos 1 ano pedindo, 1 ano, e nada de tapar buraco. O que aconteceu? Fomos lá, na semana seguinte, abriram de novo os buracos para dizer que eles que taparam os buracos. Foi isso que foi feito. Mas não foi a simples movimentação de nós irmos lá, vereador Fantinel, e tapar para fazer vídeo, não sei o quê. Não. É para escancarar a realidade, não só para a população, mas para ver se o governador criava vergonha na cara, que ele não tem até hoje, para tapar buraco. Cara, um troço simples. Que a segunda maior cidade do estado, quando chega final do ano, pega todo mundo a Rota do Sol. A cidade fica vazia. Nem buraco ele consegue tapar. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Bortola, o que o senhor, o que a gente poderia pensar na questão que eu combinei com um deputado amigo meu uma emenda de 700 mil reais para o ano que vem para fazer a quadra de esporte do Avelino Boff, a cobertura da quadra, né? Aí a gente foi pedir para o governo do estado para o projeto. Eles disseram que eles não têm como fazer o projeto. Que eles não têm gente, que eles não têm isso, que eles não têm aquilo. Nós conseguimos com o Sicredi o dinheiro para pagar um engenheiro e fazer o projeto. Sabe o que eles disseram? Que eles não aceitam o projeto de terceiro. E aí o colégio simplesmente vai ficar sem a quadra, vai perder a emenda, porque eu acho que é incompetência a palavra correta.
Obrigado, vereador. Eu acho não, eu tenho certeza, vereador Fantinel, que é incompetência. É a falta de caráter, a falta de vergonha na cara de fazer a farra com o dinheiro público, como tudo que eu já trouxe nessa tribuna e nessa lista que eu falei hoje, que infelizmente ele quer insistir numa coisa que é para benefício próprio e não pensar no bem do povo gaúcho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Em declaração de líder, bancada do